né, que eu fico mais tempo na festa, né? Mas aí eu não sabia o que ia acontecer com isso, né? Caríssimos amantes da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal Corrida Consciência. E hoje é segunda-feira, dia do nosso primeiro quadro. Essa medalha tem história. Fica aí que eu vou contar as histórias dessa medalha. Vocês viram na semana passada que a gente começou na quinta-feira o nosso primeiro quadro, falando sobre biomecânica da corrida. E hoje a gente vai estrear o nosso segundo quadro, que é Essa Medalha Tem História. E essa daqui tem muita história porque é a minha primeira medalha. A gente sempre tem um carinho, né, pela primeira medalha. Eu não tenho boas recordações sobre essa primeira medalha, porque tem algumas provas em que a gente vive algumas situações e que normalmente a gente não esperava vivenciar. E no meu caso, com a primeira prova, foi isso que aconteceu. Então, vamos lá. Como que eu entrei no mundo das corridas? Eu estava acima do peso, precisava fazer um pouco de atividade física, não queria fazer musculação, porque eu sou professor de musculação, ou pelo menos era, né, na época, ele não estava muito afim de ficar dentro da sala de musculação. E aí lembrei de um primo que corria, eu falei assim, vamos correr, vamos participar das corridas, é bacana, você vai gostar. E aí eu fui para as corridas junto com ele, me inscrevi nessa prova, e na hora da inscrição eu perguntei, tem quais as distâncias? Ah, tem a distância de 4 e de 8 quilômetros. Quanto é a inscrição? É o mesmo preço. Eu falei assim, meu amigo, então já que é o mesmo preço, eu vou para a de 8 quilômetros, né, que eu fico mais tempo na festa, né? Mas aí eu não sabia o que ia acontecer com isso, né? Porque até então eu não treinava. Era a minha primeira prova. Eu não participava de outras provas, né? Eu só estava ali para... Comecei a fazer um exercício para emagrecer. Essa prova, ela é a Campus Night Race, que aconteceu no dia 30 de novembro de 2013. É o dia que eu considero a minha entrada nas corridas. Eu considero a minha primeira medalha como o meu batismo na corrida. Então, a partir disso que eu me torno um corredor. Isso é o que eu considero. Comenta aqui embaixo quando é o seu batismo na corrida. Quando que você começa, ou quando você se tornou um corredor? Comenta aqui embaixo, por favor, que eu vou gostar de saber. E aí fomos para a corrida. A corrida foi na minha cidade, aqui em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. E eu não sabia muito bem o que ia acontecer. Como falei, eu não treinava muito. A prova foi no final de novembro, provavelmente eu estava correndo há uns 5 meses, 4 meses, não muito mais do que isso. Tinha 2 filhos pequenos, né? Então eu fui correr, naquele momento era a atividade que eu podia fazer, né? Saía, corria meia horinha e voltava. Não usava celular para medir a distância, não tinha relógio, né? Eu saía, corria e voltava. Esse era o meu treinamento. Vamos para a largada? Bem, antes de eu falar sobre a largada, o que acontece? Esse quadro, dentro do nosso canal Corrida Consciência, para que você tenha consciência daquilo que você pode passar, né? A moto passando lá embaixo. Então o nome do canal, Corrida Consciência, é para que, entre outras coisas, você tenha consciência do que pode acontecer com você nas corridas. Então, o que eu vou falar aqui hoje com vocês são alguns erros que eu cometi na minha primeira prova. Por quê? Eu não tinha assessoria, eu fui apenas participar de um evento. E aí, na minha cabeça, eu falei, bem, já que é um evento, eu quero ficar mais tempo nessa festa, né? Já que o preço é o mesmo, vou ficar mais tempo nessa festa. Então, eu vou para 8 quilômetros. Tá bom. Vamos para a largada. O evento ele aconteceu no que é o nosso sambódromo, aqui na cidade de Campos dos Goytacazes. É o CEPOP. E aí eu fui para o CEPOP, né, esse nosso sambódromo. A largada era dentro dele. E o percurso era, você saía, largada, ia até um cone de 2 quilômetros, onde tinha marcação, voltava, completava 4 quilômetros. Quem ia fazer 8, como era o meu caso, ia e voltava novamente, fechava os 8 quilômetros. Uma das coisas que eu achei bacana, na minha primeira corrida, como eu não corria com relógio, com celular, nada,
eu pude ter noção do que eram 2 km para ir, 2 km para voltar e que eu teria que fazer novamente. Chegou a hora da largada, eu me posicionei, não sabia muito bem o que ia acontecer. A primeira prova, a primeira largada, a gente nunca sabe muito bem o que vai acontecer, né? E aí fui eu. Na hora da largada, largou, todo mundo correu, eu fiquei um pouco assustado. Eu dei um tiro junto com o pessoal que estava na frente, né? E é lógico que eu percebi que aquilo estava muito além do meu limite. Mas eu vendo aquela multidão me ultrapassar, porque eu me posicionei mal, né? Me posicionei muito na frente, eu comecei a correr no mesmo ritmo das pessoas. Resultado disso, quando eu cheguei nos primeiros 2 quilômetros, que eu fui fazer o retorno, eu quebrei. Corri muito forte, corri muito mais forte do que eu conseguia. E aí eu quebrei. Ou seja, a minha prova ficou marcada para mim nesse momento por conta disso. E mais alguns detalhes que eu vou contar agora. E aí tá, quebrei nos 2 km, faltavam mais 6. Aí eu pensei, poxa vida, eu tenho que ir lá, voltar e voltar. Tenho que fazer isso mais 3 vezes, eu não vou aguentar. Eu achei que 8 km seriam 800 metros, né? Saía na largada muito rápido. Como era um bate e volta, agora faltam os últimos 2 km. Deixa eu ver quem que está atrás de mim. E aí eu olho, correndo, as pessoas vindo, e eu indo em direção aos últimos 2 km e o pessoal vindo para fazer o retorno. Aí eu olhei, tinha atrás de mim uma moça, né? E eu falei assim, poxa, essa moça não vai me passar não. E atrás dela tinha um senhor, cabelo branco, bigode branco, magrinho, um pouco mais alto do que eu. Assim, esse daí também não vai me passar não. Então minha primeira prova também ficou marcado por esse preconceito de que eu não poderia perder para eles. E aí o que acontece? Vou eu para os 2 km, a menina que estava um pouco atrás de mim já tinha mais experiência, logo que não estava faltando 1 km, ela me passou. Eu falei assim, não vou acompanhar porque eu não tenho condições, vocês lembram, né? Eu quebrei no quilômetro 2. Quando eu entrei no CEPOP, eu falei assim, agora acabou, faltam 200 metros. Os últimos 200 metros eu já vi a chegada. Eu vejo alguém acelerando, pá, 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 pá. Só ouço os passos, né? Que eu não olho para trás. Que é a história, corredor que olha para trás quebrou, né? Mas minha primeira corrida, e aí quem que me ultrapassa faltando 100 metros? É lógico, né? Foi aquele senhor, cabelo branco, bigode branco, né? Que faltando ali os 100 metros, ele me ultrapassa logo na chegada da prova, né? E aí isso já foi um grande aprendizado para mim, a respeitar todos os corredores, independente de estar acima do peso, independente de estar com cabelo branco. E aí para a gente encerrar, né? Termino a prova, quebrado, vou para a mesa de frutas. E aí quando eu cheguei na mesa de frutas não tinha nada, nada. O pessoal dos 4 km chegou, comeu tudo. Depois o pessoal que chegou dos 8 km na minha frente pegou o que tinha. Eu cheguei quase em último. Se eu não me engano fui antepenúltimo. Depois de mim só chegaram mais 2. Nesse momento da fruta, eu percebi, não deveria ter feito os 8 km. Esse é o objetivo desse quadro. Contar algumas histórias que as medalhas me lembram, que as medalhas me ensinaram. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. A ideia aqui é exatamente que eu possa ajudar mais pessoas a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Já que você viu até agora, obrigado, um abraço e até a próxima. Essa medalha tem história.